E aí, rapaziada, o meu objetivo com esse vídeo de hoje é explicar um pouco mais sobre o assunto que foi tratado na aula de cálculo do dia 25/4, hoje, sexta-feira. O meu objetivo com esse vídeo é compartilhar um pouco mais sobre a lógica no script Python, explicar a estrutura do envio de arquivos do Python em forma de JSON, mostrar a lógica da rota que recebe esses dados e exibe os dados em tempo real e demonstrar o funcionamento. Meu principal intuito com esse vídeo é poder ajudar de alguma maneira os grupos aí de PI a se inspirar em colocar uma lógica parecida com essa para cada projeto, para que seja mais fácil a integração desse tipo de monitoramento que é o esperado ao final da sprint. Bom, rapaziada, começando pela lógica no script em Python, aqui eu tenho um loop que ele roda, esse primeiro loop é para ele rodar infinitamente e esse segundo loop é para ele gerar CSV. Eu não vou entrar no mérito do CSV aqui, minha intenção é focar somente nessa coleta de dados e mandando para o Web Data Viz em tempo de execução e coisas como regras de alerta, esse tipo de coisa, configuração, regra de negócio eu não vou focar, para ser mais sucinto para vocês. Então, nessa linha aqui 159, eu estou capturando o valor de uma função Python que já está configurado na nossa regra de negócio, certo? Aqui poderia muito bem ser um valor que recebe um PS útil ponto .x de alguma função, certo? E aí dá no mesmo, certo? Depende de como vocês executaram essa lógica de capturar os valores. Mas o importante aqui é você ter arrays que vão armazenar esses valores em si. E pelo menos os campos, né? As colunas que você vai precisar, porque isso vai facilitar na hora de você integrar no front. Porque se você só capturar o valor, você vai ter vários JSONs com muitos valores e você tem valores parecidos, como o uso de CPU em RAM e o uso de memória RAM. Quer dizer, o uso de CPU em porcentagem e o uso de memória RAM em porcentagem. Então, você precisa diferenciar isso de alguma maneira. Então, esses campos Web Data Viz aqui, WDV Web Data Viz, servem para você mapear isso no front-end. Então, é por isso que eu faço isso aqui. Então, por exemplo, se você não tem aqui um jeito de você mapear isso dinamicamente, você pode colocar lá que, por exemplo, um campo ele vai ser, por exemplo, RAM porcentagem e vai executar o valor que é o PS útil virtual memory aqui seria, né? Aqui o Copilot ajudando a gente, mas é isso. Então seria mais ou menos nesse nível. Bom, então a cada coisa que você capturar, você vai fazer um append nesse campo e nesse valor, por exemplo, certo? Esse colunas inserir e configs eu vou desconsiderar por enquanto porque fazem parte de uma outra lógica, certo? Mas no final dessa captura, aqui faz parte da lógica de fazer o PLC. Aqui é algo importante. Você precisa colocar a data hora que você está capturando aquilo em um campo extra ali na sua captura. Isso eu vou mostrar, vocês vão entender melhor quando eu mostrar a estrutura do JSON, mas você precisa de uma data hora para que você consiga montar o gráfico de maneira efetiva, porque se você não tem a data hora que aquele campo está sendo capturado, mesmo que seja segundo a segundo, fica um pouco impreciso. Essa lógica aqui é de gerar o CSV, mas o importante aqui são esses valores em tempo real que foram capturados. Então, até agora é o seguinte, você captura o processo, você captura o dado, você diz de qual coluna era aquele dado e você cria um array, certo? Um array com os dois, certo? Então aqui, se vocês repararem, aqui a gente tem um for. Então aqui é como se tivesse várias coisas. Então eu estou capturando o RAM, eu estou capturando o CPU, eu estou capturando tudo nesse for aqui. Então quando chega lá embaixo, eu já tenho muitos dados aqui. Eu tenho várias colunas aqui nesse array e eu tenho vários valores aqui nesse array, certo? E eu chamo essa minha função de enviar. Essa minha função de enviar que está separada aqui por um motivo de organização somente, você pode colocar até lá mesmo no mesmo script, no main.
Eu tenho algumas etapas. Então, aqui para começar, eu tenho uma URL, que essa aqui é a rota que eu vou enviar os dados. Isso aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas guardem essa informação, você precisa de uma rota para enviar os dados e você precisa de alguma maneira para diferenciar, seja por ID ou seja por outra maneira. Você precisa diferenciar se eu estou enviando pelo Python ou se eu estou enviando pela web, se eu quero ver ou se eu quero enviar dados, certo? Então eu chamo essa função de tratamento. Essa parte de tratamento ela vai ser bem individual na parte do seu script, porque aqui, claro, você precisa separar em valor e campo. Então aqui eu estou gerando um dicionário para cada coluna que eu capturei, um valor e um campo. Esse caso do none aqui é quando é data, porque não necessariamente a data é um gráfico que eu vou plotar. A data ela está me servindo como um agregador para os meus outros gráficos, que seriam esses aqui. Então, é os dados que eu trouxe e os campos que eu trouxe. E depois de eu gerar todos esses dicionários nesse for, eu vou fazendo um append num array de dicionários, certo? Que seria um para cada ali. E eu retorno esses dicionários para a função que o chamou. E eu crio aqui um dicionário do PLC, no caso vai ser uma máquina de vocês e depende da regra de negócio. E eu retorno esses dados em si. E esse dicionário eu transformo ele em JSON. A gente sabe que o dicionário e o JSON eles são muito parecidos, mas o dicionário ele é uma forma de você manipular em Python e o JSON é uma forma de você transferir os arquivos meio que com um tipo de objeto universal. Então a gente tem que transformar em JSON antes de mandar para a rota em si. E aqui você tem que setar alguns headers um header específico que é o content type, que seria o tipo de conteúdo que você vai passar, e você tem que colocar application JSON. E aí eu coloquei aqui uma variável data recebendo JSON data, mas isso aqui é só por uma questão de organização. E aqui você vai mandar um request get com a URL, que é essa de cima, então você vai setar, não precisa ser necessariamente desse jeito, e os headers e os dados que você vai passar. Essa é a lógica que você tem que implementar no seu script em Python. Então tudo bem, depois de vocês terem ajustado essa lógica no script Python de vocês, a gente vai partir para uma parte que você tem que configurar isso no Web Database. Então você tem que configurar a rota e você tem que configurar a lógica da rota. Mas primeiro vamos configurar a rota. Bom, vindo para a estrutura de rotas do Web Database, a gente tem aqui a pasta de rotas que fica dentro de CRC, e isso vocês já estão acostumados. Então a gente precisa criar uma nova rota, e aí tanto faz a rota que vocês vão utilizar. No meu caso eu utilizei a index.js. Nessa index.js, vocês precisam fazer todo o esquema de importar ela lá no app.js, certo? Aqui, por exemplo, eu estou importando ela no index e aqui, então dessa forma, e estou usando ela como index, ou seja, aqui você tem que considerar que antes disso aqui vem como se fosse um localhost 3000, que é a porta que roda e por enquanto é onde roda o seu sistema numa etapa de desenvolvimento, certo? Então aqui na rota em si, do que você precisa? Você precisa de um array, certo? Um array global, fora dos routers.get, routers.post, etc. Porque vai ser nesse array que vão ficar armazenados os dados na memória RAM, porque esses dados eles não vão morrer se eles estiverem global. Quando você executa uma função, se eu tivesse um array aqui dentro, esse array ele só existe durante a execução dessa função. Quando saísse aqui, quando eu terminasse, ele não existiria mais. Mas eu colocando ele como global, eu faço com que ele exista a todo tempo. Então, ele é global, ele fica ali e ele vai só armazenando dados. Ele não some, certo? E aí você precisa de uma rota de monitoramento. É isso que você precisa. De um array global e de uma rota de monitoramento, certo? Ou pode ser qualquer outro nome aqui. Isso é uma escolha muito individual de cada projeto. Bom, vale destacar que essa rota get de vocês ela tem que ter um ID dinâmico, certo? Então essa rota ela permite que você resgate o ID que foi passado pela URL. Então agora vamos rodar o projeto.
E vamos supor que você já fez aquela lógica lá no seu script de captura e você não tem essa lógica toda aqui. Você só tem esse const id, breakparams.id para resgatar o id que você passar na URL, certo? Vamos supor que tudo isso, essa lógica aqui, ela não foi feita ainda. Vamos supor que toda a função ela não foi codada, para simular como que seria assim que vocês fizessem, né? Então, a gente tem um ID e a gente vai simular aqui primeiro na web, sem rodar o script em Python para ver o que está acontecendo. Vamos retornar esse ID. Então vamos mandar um res.send ID somente, para ver aqui como vai se comportar isso aqui, certo? Então minha aplicação ela já está rodando, ela está rodando no 127, porta 3000. Ali, como eu defino o index e o nome da rota é monitoramento e depois o ID, se eu colocar um ID aqui, por exemplo, o 1, ele vai me retornar só o ID porque foi o que eu defini no código. Então isso aqui já é muito importante. Mas se a gente retornar a lógica aqui, eu vou explicar ela aqui linha a linha, porque é uma lógica que vocês podem tomar de inspiração e fazer uma bem mais elaborada, porque é uma lógica simples, mas é uma lógica que funciona também de qualquer forma. Então é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Bom, primeiro eu resgato o ID que veio, certo? E eu seto a resposta como ok, aqui de começo, certo? E aí aqui eu faço a diferenciação. Então esse if serve para diferenciar se o Python está mandando dados ou se eu quero visualizar os dados. Isso, beleza. Dá um tz. Então é para isso. Aqui eu estou diferenciando. Então vamos para o cenário que eu estou tentando visualizar os dados primeiro. Que seria que se o ID fosse diferente de 0. Por que eu coloquei 0? Porque todo registro de banco ele começa com 1. O 0 ele nunca vai ser um ID. Então isso faz com que eu diferencie facilmente se é o Python que está mandando ou se é a web. Eu seto a minha resposta como no data, que seria sem dados. Eu dou um console intro web aqui, só a nível de eu saber se o meu script está rodando da maneira que eu espero. E aqui eu vou pesquisar no meu array global se existem dados com o ID de máquina que eu estou querendo aqui, que eu resgatei daqui, certo? E se tiverem dados dessa máquina em específico, eu respondo esses dados para o meu front em forma de JSON. Tá, tudo bem. Aqui já na lógica de pegar os dados de máquina, eu faço o seguinte. No meu body, eu tenho um campo de máquina que eu estou mandando lá pelo Python, que é esse aqui. Esse campo de máquina ele me manda o ID do PLC em específico. E eu pego esse ID, que seria o ID recebido, eu passo pelo meu array global, que inicialmente estaria vazio, e para cada dado eu verifico se aquele ID de máquina ele existe nesses dados. Então se cair aqui, eu seto que ele existe. E aí se ele existe, eu pego a quantidade de registros que tem. No meu caso, a gente está capturando 7 registros para plotar 6 pontos nos nossos gráficos. Então, quando tiver 7, o que eu faço? Eu retiro o primeiro, que é o comando shift, e eu adiciono os dados em último, certo? Se ele não existe, então eu vou pegar aqui um dados array, vou colocar nesse dados array o dados que está vindo aqui, que seriam os dados que eu capturei aqui, certo? E houve um tratamento, então dentro dele tem coluna, tem um campo e tem outras informações. E aí eu só adiciono isso aqui, esse JSON. Então tá vendo que o push ele adiciona aos dados que é o array global um novo JSON com a máquina ID e os dados array. Isso faz com que da próxima vez que rode, ele já ache aqui.
Então ele vai só retirar o primeiro e adicionar um no último. Aqui nesse caso ele vai adicionando e vai adicionando e vai adicionando até que bata 7 e caia nesse if aqui, certo? E aí é essa a lógica. Então espero que tenha dado para entender aí a lógica que funciona essa rota. Você vê que é uma lógica simples, mas que resolve os problemas, assim como vocês vão ver a seguir. Então é o seguinte, a esse ponto a minha aplicação web ela já está rodando, então essa rota já está funcionando. Mas se vocês verem aqui, que cai no no data, porque não tem nenhum PLC, na verdade, né? Não tem nenhuma máquina capturando dados ali em tempo real, então ele não acha nenhum. Eu posso colocar qualquer ID aqui que ele não vai achar, o 2, não tem nada capturando. E como que eu resolvo isso? Se eu vim aqui na minha captura de hardware e eu executar o meu script em Python, então o meu script em Python começa a rodar. Nesse momento aqui, eu tenho já dados rolando aqui. Então eu só tenho que buscar na minha rota o ID específico dessa máquina que está rodando, porque aí vai começar a aparecer dados. Então o ID dessa máquina, ele não é o 2, ele continua aparecendo nada quando eu passo 2, e é o 4. Então aqui, para uma melhor visualização, percebam a estrutura do meu JSON. Aqui eu tenho aquele JSON que é o array global, certo? E nesse array global eu tenho o máquina ID para mim conseguir fazer esse mapeamento, e aí eu respondi só ele. Mas se tivesse mais de uma máquina e eu fosse a 4 e a 5, se eu passasse o 5 aqui, ele ia me devolver só o máquina ID 5. E os dados? Os dados, ele tem um array, certo? Com cada dado. Então, ele tem aqui o valor e o campo que eu estou capturando. O valor e o campo. O valor e o campo, o valor e o campo. E assim vai, certo? Aqui no caso, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 registros, certo? Porque são 8 métricas que eu estou capturando e a última, como eu disse, é a data, porque essa data vai servir para mim demonstrar cada dado de cima quando ele foi capturado. Então, sobre aquele tamanho de registros, isso aqui tudo é um array que armazena só um registro de cada métrica que eu estou capturando e a data dele. Então, eu tenho 7 desses aqui. Na verdade, eu acho que eu tenho 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, eu tenho 7. Tudo bem. E toda vez que eu atualizo a página, ele vai mudando, mas ele não aumenta o valor, porque eu defini para ele bater no máximo 7. Então, toda vez que eu for atualizando a página, percebam que os valores vão mudando. Então, essa é a estrutura do JSON que eu estou mandando. Ah, funciona com outras estruturas? Funciona. Isso é uma questão que tem que ser trabalhada aí individualmente cada grupo e trabalhar a melhor solução para implementar no front-end. Bom, por último, só para vocês verem o resultado, e aí o código de toda a implementação do front-end está no GitHub, eu vou disponibilizar o link do GitHub do nosso projeto. Mas só para demonstrar como funciona, então os gráficos eles estão sendo mandados aqui a cada 1 segundo. Então a gente seleciona uma empresa aqui e selecionando a máquina específica, já começa o monitoramento. Então os gráficos vão mudando, certo? A cada vez que o fetch é feito. Então tem toda uma lógica de um set interval. E é isso. Basicamente, essa é a solução. Então você consegue, em tempo de execução, demonstrar para o seu usuário o comportamento dos hardwares dele.